Boa tarde, pessoal. Dando continuidade aí ao nosso cronograma, né? De aulas aí da disciplina de urgência e emergências 1 para esse semestre. Hoje nós vamos falar um pouco, né? Depois aí das aulas iniciais de suporte básico, suporte avançado, avaliação do paciente grave no setor de urgências. Nós especificamente vamos começar a falar mesmo da questão aí do conteúdo programático específico, né, sobre as toxicíndromes, e hoje nós vamos falar sobre os praguicidas, tá certo? São intoxicações extremamente prevalentes, as quais os senhores e as senhoras vão ter contato, com certeza, no setor de urgência e emergência, de onde forem trabalhar. Quais são os principais praguicidas, né, que nós temos aí à disposição, em uso atualmente no nosso país e em grande parte aí do nosso planeta? São os inibidores da colinesterase, principalmente aí os carbamatos e os organofosforados, os inseticidas piretroides, os inseticidas organoclorados, já em decadência, né? E herbicidas, dentre os quais destacam-se aí representantes importantes que nós vamos aprender durante o decorrer desse curso. As intoxicações, meus alunos, por praguicidas, elas podem ocorrer tanto no ambiente rural como no ambiente urbano, tá certo? No ambiente urbano e no rural, as circunstâncias mais comuns, né, que levam a intoxicações, a ingestão acidental e acidentes com crianças, tá? Elas estão relacionadas aí com o mau armazenamento, ao ambiente doméstico, aonde esse herbicida ele é guardado, né? Esse praguicida ele é guardado de forma inadequada, e a criança, né, dada a sua curiosidade inata, né, o cerne do seu desenvolvimento, eles acabam tendo contato e se contaminando. Já os adultos, né, geralmente, na grande maioria das vezes, eles vão se expor por meio mesmo de ingestão intencional, tá? Aonde buscam as tentativas de autoextermínio, suicídio, ou, em alguns casos, isso tem diminuído de forma progressiva, principalmente em função aí da legislação trabalhista, né? A exposição ocupacional, às vezes, por uso inadequado ou a autoproteção inadequada durante a utilização destes produtos, ok? Então, assim, especificamente hoje, falando sobre os praguicidas, né? As intoxicações por estes produtos, a intoxicação por agrotóxicos. Nós vamos aí elencar de uma maneira bem sucinta, porém objetiva, né? A intoxicação ocasionada principalmente aí pelos praguicidas, inibidores da colinesterase, que são os organofosforados, e os carbamatos. Aí é uma representação estrutural, né, de sua estrutura molecular. A gente pode observar aí que o que difere um pouco, né, estruturalmente, cada um desses, é que os organofosforados, eles têm aí ligações fortes entre fósforo, fosfato e oxigênio. E já o grupo dos carbamatos, ele tem aí uma ligação importante aí, né, de nitrogênio e oxigênio, tá certo? Então, basicamente, isso é o que vai diferenciar ambos, né? E essa estrutura, né, essa diferença estrutural,
leva a algumas consequências, principalmente no que diz respeito aí à duração da intoxicação e até mesmo a neutralização desse praxida. Os organofosforados e os carbamatos, pessoal, eles têm sido usados como inseticidas aí há mais de 50 anos por todo o mundo, tá? O uso desses agentes ele diminuiu aí nos últimos 10 a 20 anos, em parte, tá, ao desenvolvimento de inseticidas carbamato, né, que estão associados aí a toxicidades semelhantes, tá bom? Estima-se aí que em torno de 3 milhões de pessoas no mundo todo são expostas a esses tipos de agentes, né? Sejam esses os organofosforados ou o carbamato, né? E as mortes decorrentes, né, são significativas, tá? Superando aí a casa das 300 mil pessoas. Bom, eles são amplamente utilizados no controle de insetos e outros parasitas, e a finalidade pode ser agrícola, doméstica ou veterinária. Daí a expressão tão robusta, né, de mortes ocasionadas aí pelo contato com esse tipo de praxida. Existem em torno aí atualmente de 29 princípios organofosforados de uso habitual, e em torno aí de 14 tipos de princípios para carbamatos. E ambos são utilizados sozinhos ou em formulações. Porém, o cerne, né, do seu mecanismo de ação é basicamente o que? A inibição da acetilcolinesterase, cuja estrutura molecular espacial está aí do lado direito do seu vídeo, né? Ela também, né, a acetilcolinesterase é também chamada de colinesterase de glóbulo vermelho, tá? Que é a colinesterase verdadeira ou eritrocitária, né? Formalmente denominada de acetilcolina acetilhidrolase, tá? E ela existe principalmente nas hemácias e estão presentes nas sinapses, nas terminações nervosas e nos músculos estriados. Então, o que vai acontecer? Esses produtos, né, eles basicamente vão atuar na sua inibição e com alguma diferença pouca, mas que clinicamente pode trazer aí resultados importantes, né? Os compostos organofosforados, conforme a gente está vendo aí nessa figura do lado esquerdo do vídeo, né? Eles vão se ligar à acetilcolinesterase, né? E vai fazer com que essa enzima se torne não funcional. E, consequentemente, os efeitos, né, da acetilcolina, tá certo? Eles vão ser muito mais proeminentes. O composto acetilcolinesterase organofosforado, tá? Depois que existe essa ligação, ele sofre uma alteração conformacional, né, que torna a enzima irreversivelmente resistente à reativação, principalmente por um antídoto derivado das oxinas, que nós vamos aí ver no decorrer de nossa aula, tá certo? Já na fisiopatologia da intoxicação pelos carbamatos, o princípio, melhor dizendo, é o mesmo, tá? Eles são os carbamatos, como os organofosforados, eles são rapidamente absorvidos, principalmente por via cutânea, tá certo? Mas todas as vias de exposição, elas são vias de absorção, tá? E, ao contrário dos organofosforados, os carbamatos, certo? Eles são inibidores transitórios, tá? Que fique aqui gravado.
transitórios. Enquanto os organofosforados são irreversíveis, os carbamatos são inibidores transitórios da acetilcolinesterase, tá certo? E o que acontece? Eles vão se hidrolisar espontaneamente, né, o carbamato, no caso, no sítio enzimático em torno aí de 48 horas. A toxicidade do carbamato, ela tende, então, por esse motivo, ser de menor duração do que os equivalentes por dose dos organofosforados. Tudo bem até aí? Embora, tá, as taxas de mortalidade são semelhantes, porque os sinais, sintomas e as complicações são decorrentes da mesma via fisiopatológica, né? No caso, então, né, para a gente poder aí reforçar, no caso dos inseticidas carbamatos, a inibição ela vai ser reversível e a reativação da enzima é espontânea e rápida, geralmente acontecendo aí em menos de 24 horas, mas o habitual de 24 a 48 horas. Enquanto que, na exposição pelos organofosforados, pelo fato da inibição ser quimicamente mais estável, né, se forma aquele complexo, né, colinesterase organofosforado, e a recuperação dessa enzima, ela vai ser muito mais lenta, ela vai levar de dias a semanas, porque novas enzimas vão ter que ser criadas, tá certo? A reativação vai depender da síntese, né, da criação dessas novas moléculas de acetilcolinesterase. Portanto, resumindo, né, ao fazer a ligação com esses receptores, né, de forma mais permanente, esse estímulo permanente, a acetilcolina ela vai atuar indiferente, porque não tem quem degrade, ela atua de maneira persistente em diferentes partes do corpo humano, principalmente sistema nervoso periférico, onde nós vamos ter as manifestações muscarínicas e nicotínicas, e no sistema nervoso central. Tá? Diversas atividades distintas são derivadas dessa atuação da acetilcolina. No caso muscarínico, sintomas muscarínicos no SNP, no sistema nervoso periférico, diarreia, micção exagerada, miose, bradicardia, broncorreia, broncoconstricção, emese, né, vômitos, lacrimejamento excessivo, cialorreia, né, que é a salivação excessiva, excesso de secreções, como a broncorreia, uma sudorese excessiva. Daí o fato dela ser chamada de síndrome úmida, tá certo? Porque você vê que tem uma quantidade muito grande de fluidos corporais aí, florescendo de modo abundante. Já a sintomatologia nicotínica, que a gente denomina de síndrome seca, tá? Ela é caracterizada pela midríase, pela taquicardia, pela fraqueza, pela hipertensão, pela hiperglicemia e pelas fasciculações. E, finalmente, o sistema nervoso central, um pouco mais tardio, tá certo? Nós vamos ter aí os quadros de confusão, convulsões e coma. Tudo bem? Bom, os receptores nicotínicos, o que são? Eles são canais, né? Eles são canais do tipo iônico, na membrana plasmática de algumas células. Estou falando isso aqui só para a gente poder relembrar, né? Dado que vocês viram que as manifestações são as manifestações da síndrome seca, né? Tá certo? Eles são, então, portanto, canais do tipo iônico, presentes na membrana plasmática de algumas células, né? Podem ser divididos em musculares, localizados, obviamente, na junção muscular esquelética, ganglionários, que transmitem e são os responsáveis, né,
pelas manifestações simpáticas e parasimpáticas dos gânglios, dos respectivos gânglios, né? E os receptores que se encontram no cérebro e vão ocasionar a sintomatologia já descrita no slide anterior. Já os receptores muscarínicos são do tipo metabotrópicos, lembrando que o receptor metabotrópico, eles estão entre os principais receptores, né, dentro do organismo, mais relevantes, receptores neuroquímicos. Eles são ativados através da recepção com um ligante ou com um neurotransmissor específico. No caso, aí nós vamos ter como ligante o neurotransmissor específico acetil-CoA, tá certo? Eles têm uma resposta mais lenta, porém duradoura, tá certo? E levam, conforme a gente já colocou nos slides anteriores, ao aparecimento da sintomatologia muscarínica, que perfaz aí a síndrome úmida, né, dessas intoxicações. Falando um pouco de farmacocinética ou de farmacodinâmica, né, dessas intoxicações. Esses inibidores da colinesterase, esses praguicidas, os organofosforados, os carbamatos, eles são, assim, extremamente bem absorvidos pela via digestória, pela via respiratória, pela via cutâneo-ocular, né? E essa propriedade é uma consequência, né, decorrente da alta lipossolubilidade desses compostos, né? Então, assim, existe gordura em qualquer compartimento corporal. E se a droga é lipofílica, quer dizer, com certeza, lipossolúvel, né, com certeza ela vai adentrar ao organismo. Eles são biotransformados por enzimas oxidases, hidrolases, transferases, principalmente no nível hepático, né? Em decorrência da hidrólise, da oxidação e a conjugação com a glutationa. Tá? Ou seja, eles também depletam os estoques de glutationa. Tá? E é uma coisa que nós vamos estudar aí nas intoxicações com medicamentos, principalmente aí com paracetamol. Após absorvidos, né, esses agrotóxicos, esses praguicidas, eles são rápida e amplamente distribuídos para vários tecidos e órgãos. Tá? Como eles são praticamente metabolizados no fígado, então as maiores concentrações vão ser encontradas lá, né? Eles podem depositar-se em tecido adiposo, então o indivíduo mais obeso ele vai ter a probabilidade de uma recirculação dessa droga muito mais marcante do que o indivíduo, às vezes, com uma baixa quantidade de tecido adiposo, né? E vão ser depois liberados gradualmente. Os carbamatos, dado a questão da inativação, né, da sua biotransformação, eles não vão se acumular no organismo. Então, aquele paciente que chegou para vocês, vítima de intoxicação por organofosforado, a gente tem que ter aí um startzinho, uma observação um pouco mais prolongada desse doente, mesmo que ele não tenha sintomatologia, desde que tenha sido tratado e antagonizado aí os efeitos da intoxicação, mas eles podem realmente acumular-se, né? E os organos, por último, os organofosforados, eles atravessam facilmente a BHE, a barreira hematoencefálica, né? Enquanto os carbamatos não penetram efetivamente no sistema nervoso central. Então, as manifestações de confusão, sonolência, agitação, ou seja, né, as manifestações do sistema nervoso central,
elas vão ser muito mais evidentes na intoxicação com os hormônios fosfóridos. E essas intoxicações, elas são agudas e tardias, certo? O cenário clínico disso tudo, o quadro clínico, né, agudo, o quadro clínico tardio, deve fazer parte de um sólido conhecimento dos senhores. Voltamos aí às manifestações agudas, muscarínicas, nicotínicas e centrais, tá? Salivação, sudorese, lacrimejamento, hipersecreção brônquica, bradicardia, miose, vômitos e diarreia. As nicotínicas, né? As secas, que a gente, entre aspas, assim, as denominamos, né? Com taquicardia, hipertensão, midríase, fasciculações, fraqueza muscular, paralisia de músculos respiratórios, como epílogo aí de uma evolução da intoxicação, e as centrais, né? Que variam desde uma agitação, uma habilidade emocional, a convulsões, ataxia e coma. Bom, as desordens neuropsiquiátricas, conforme, né, eu coloquei aqui na farmacocinética e na farmacodinâmica, tá certo? Elas, por sua vez, elas vão desde as manifestações específicas, como a sonolência, até a agressividade e a alucinação. Isso pode acontecer de uma maneira lenta e gradual, tá? Inclusive, o paciente ter um hiato aí de normalidade neuropsiquiátrica, e depois de 24 a 96 horas, ele pode, né, a contar da exposição com este fármaco, ele pode até desenvolver paralisia da musculatura proximal e respiratória. Já a polineuropatia tardia, né, ela vai ocorrer quando o seu acontecimento, entre 7 a 21 dias após a exposição. O que a gente pode fazer do ponto de vista aí de laboratório? Além daquilo que a gente já conversou nas medidas iniciais frente às intoxicações exógenas. Fazer-se disponível a dosagem dentro dos exames solicitados. No caso, um exame específico seria a determinação da atividade enzimática das polinesterases. Tá? O diagnóstico diferencial deve ser feito, principalmente quando a gente não tem uma causa e o paciente chega com essa sintomatologia nicotínica, muscarínica ou central com atendimento, nós temos que descartar certas drogas, né, que têm um efeito anticolinesterásico, como principalmente aqueles utilizados na doença de Alzheimer, donepezila, rivastigmina, e na miastenia graves, como a piridoxina, tá bom? E implantarmos as medidas de suporte. As medidas de suporte, basicamente, são a pedra angular aí, né? Elas são o passo a passo para a gente poder aí já começar a dar um suporte terapêutico mais específico para esse paciente. E, basicamente, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a descontaminação cutânea, em primeiro lugar, seja no local ou no ambiente hospitalar, principalmente com a remoção das roupas, o banho, a retirada aí da sujidade aparente, tá certo? Lembrando que é fundamental, isso eu já coloquei em aula, que nós nos protegemos também. Venhamos a nos proteger, porque senão a gente pode, inclusive, ser contaminado pelo excesso aí, que o paciente pode estar distribuindo ao meio ambiente ao seu redor. Tá? Remove roupa, lava cabelo, unha, prega cutânea, faz uma lavagem prolongada, né? Volto a salientar a proteção pessoal durante o atendimento. Em seguida, descontaminação do trato gastrointestinal, principalmente no caso das ingestões
autoinfligidas, tá certo? Levando-se em consideração aí a lavagem gástrica, com toda a técnica já discutida, o uso do carvão ativado em dose única e eu com doses repetidas, tá? Lembrando aí que após 2 horas, 3 horas, a lavagem gástrica e o carvão ativado, eles perdem a sua efetividade, e a utilização aí do antagonista, né, principalmente dos efeitos aí muscarínicos e nicotínicos, né, com maior intensidade que o outro, é o uso do antídoto, tá bom? Que é o sulfato de atropina, ela tem apresentações de 0,25, 0,5 e 1 miligrama, tá? E aí nós vamos proceder aí à atropinização desse doente, conforme nós vamos observar. E o que a atropina faz? A atropina é um alcaloide derivado da tropabeladona, tá? O erva moura mortal. Ela tem como mecanismo de ação, que a gente enxerga aqui do lado esquerdo do vídeo, tá certo? Ela vai competir com a acetilcolina e bloquear, tá, as sinapses ganglionares da terminação dos nervos motores. Com isso, ela antagoniza a ação da acetilcolina na região aí do sistema nervoso periférico e também no sistema nervoso central, certo? Uma vez confirmada a intoxicação por carbamatos, existe uma droga específica que vai reativar a acetilcolinesterase, né? Que foi inativada na exposição frente ao carbamato, que são as oxinas, tá? Nós não temos disponível no Brasil, antigamente se importava, o nome comercial deste antídoto era, salvo engano, Contraction, tá? E existe lá toda a terapêutica aí correta de utilização. Mas ele realmente consegue reativar a acetilcolinesterase, tá bom? Quando nós temos aí disponível. Então, resumindo aí a sintomatologia clínica, né? Os inibidores da acetilcolinesterase, os organofosforados, os carbamatos, eles vão, então, fazer que aquele paciente chegue para você com bradicardia importante, com amiose. Esse paciente está com a pele úmida, sudoreita, ele tem uma secreção salivar aumentada, uma cialorreia. Quando tosse, uma quantidade muito grande de secreção brônquica, que é a broncorreia, ele pode chegar em fasciculação muscular, tá certo? E por vezes com emeses mais profusas, né? Com um volume maior, tá bom? Então, esta vai ser basicamente a apresentação do doente para os senhores, para as senhoras, frente a essas intoxicações documentadas, tá bom? Então, como eu disse, né? Resumindo ainda mais um pouco a nossa aula, tá? Aplicamos as medidas de suporte, dosamos se disponível a acetilcolinesterase, tá? O suporte básico de vida, se rebaixado, né? Prover aí proteção de via aérea com intubação orotraqueal, tá certo? Se esse paciente apresenta um quadro de PCR, nós vamos aí proceder à corrente básica de sobrevivência. O tratamento farmacológico, então, vai ser a atropina, 1 a 4 miligramas endovenoso, tá certo? Nós vamos manter aí mais ou menos por 1 a 2 dias. Ele vai diminuir a salivação, ele vai diminuir
a secreção brônquica, a broncoconstricção, só que a atropina não influi e não interfere de maneira significativa na paralisia muscular esquelética e nem na paralisia da musculatura respiratória. Por isso que esse paciente tem que ficar sempre em observação, né? E aí, aquela história, carbamato, 48 horas, organofosforado, até aí a síntese de novas enzimas vai um tempo grande. Então, esse paciente deve ficar sob observação. E a pralidoxina, que é uma oxina, que eu disse, né? Normalmente, quando disponível, o que é difícil, tá certo? Nós fazemos de 1 a 2 gramas de infusão lenta, em torno de 30 minutos, endovenoso. Ela vai regenerar a enzima na periferia, ela não atravessa a barreira hematoencefálica e ela reduz, né, o bloqueio ocasionado pelos carbamatos na placa mioneural, tá bom? O que eu tinha para falar sobre praguicidas, principalmente carbamatos e organofosforados, era isso. Eu fico aí à disposição de todos para eventuais dúvidas. Um grande abraço.